Bom dia, meninos. Bom dia, professor. Bom dia. Pode deixar as câmeras ligadas, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, Miriam. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Que bom. Vamos deixar a câmera ligada, pessoal. Vamos ligar um pouquinho para a gente se ver.
Olha, pessoal, já deu os 10 minutos. Eu vou falar os alunos que estão com ausência nessa aula, tá? Bruno Bacone, o Elias, Gagliardi, Boava, Gabriela, Guilherme, Caroline, Luani, Lucas, Lerri, Rafael Campos, só. Os demais estão com presença nessa aula, tá bom? Vocês são testemunhas que eu esperei 10 minutos e fiz a chamada. Então, quem entrar a partir de agora vai ficar com falta, só vai ter presença na próxima aula, tá bom? Tá bom, professor. Tudo bem? Ó, nós vamos partir da página 45, Crise da República Romana. Página 45, para quem quer acompanhar aí na apostila. E eu vou subir a nossa tela aqui do PowerPoint. Todo mundo está vendo aí o PowerPoint? Sim. Tá. Então, a gente, na aula passada, nós falávamos da cultura romana, né? Nós falamos bastante da política do pão e circo, dos gladiadores, das lutas, né? Que a população romana acabava sendo ludibriada pelo governo, no sentido de que dava à população uma certa quantidade de comida, né? Racionalizava a comida, distribuía de forma bem precária e dava ao mesmo tempo diversão. E isso fazia com que a população tivesse diversão e uma pouca quantidade de alimentação, e a população não se voltava contra o governo. Essa política chamada de pão e circo, ela é utilizada até hoje pelos governantes em todos os países, principalmente países pobres. O Brasil também utiliza bastante essa política do pão e circo de uma forma bem abrasileirada, né? A política do pão e circo nossa é um pouco diferente, né? O que a gente usa como política de pão e circo no Brasil? Tem até um texto para vocês fazerem um exercício que fala do futebol. O futebol não deixa de ser um circo, né? Enquanto o povo brasileiro tiver futebol para assistir, novelas para assistir, filmes, televisão, né, canais abertos e a assistência do governo dando o assistencialismo mínimo que dá, o povo não sai às ruas para manifestar contra o governo. Então a gente tem a política do pão e circo, tá? Bom, da crise da República, nós vamos ter ali várias vitórias militares e conquistas, elas acabavam minando as bases da República Romana. Por quê? Porque chega um momento que o próprio exército romano ele se torna mais importante do que a própria república. A república, a gente vai ver num outro slide, mas eu vou adiantar para vocês, a república, que é a res pública, a coisa pública, né? A coisa do povo,
que deveria ser gerida, administrada e ter a participação maciça do povo, ela não funcionou no governo romano. Por quê? Porque havia um monopólio do poder por parte dos grandes latifundiários e do Senado romano. Então, ela entra em crise e o exército romano acaba tomando uma parte desse poder e acaba dominando a coisa pública, a res pública. Enriquecimento de setores minoritários em oposição de ampla parcela da sociedade, a crise social política. Então, nós vamos ter, por exemplo, os espólios de guerra. O que são os espólios de guerra? Depois que terminava uma guerra, o que sobrava daquela guerra? Bens materiais, terras, dinheiro, tudo isso era dividido entre os soldados romanos. E os generais, logicamente, ficavam com a maior parte. Então, nós vamos ter uma grande quantidade de generais que vão enriquecendo, soldados de alto gabarito dentro do exército vão receber as melhores fatias. Então, nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas subindo hierarquicamente na sociedade e a grande maioria se mantendo numa situação bastante precária. Destaque para alguns generais em busca de ambições pessoais. Esses generais que estavam em busca de ambições pessoais começaram a fazer parte da vida política de Roma e vão tentar angariar mais apoio popular ainda. Rivalidades entre individuais estavam acima dos assuntos públicos, das necessidades da população e lealdade ao Estado. Então, chega um momento que a vida política ela é mais importante do que a vida pessoal, ela é mais importante do que o próprio Estado romano. A lealdade que tinha lá atrás, no início da República Romana, ela cai por terra. Reformas políticas. Nós tivemos duas grandes reformas políticas feitas por dois irmãos romanos, Tibério e o Caio Graco, mas que foram fracassadas, elas tiveram insucesso. Por quê? Elas tentaram conter o êxodo rural e a decadência da agricultura romana. A ideia dos irmãos Tibério e Caio Graco eram ideias boas. Eles queriam manter o povo rural lá na zona rural, produzindo a agricultura que a civilização romana precisava para se alimentar. Por quê? Porque a agricultura romana estava em decadência. Só que qual era o grande problema que eles enfrentavam? A concorrência externa. Como a gente tinha uma grande quantidade de romanos que estavam enriquecendo ou tendo melhores condições de vida, eles achavam que era muito melhor importar alimentos do que comprar os alimentos produzidos na própria Roma. Então, começa uma parcela da população acha melhor importar do que comprar os produtos locais. E isso faz com que a produção local entre em decadência. Uma desvalorização da produção local leva à decadência da produção agrícola romana. Próximo. O termo república ou coisa pública, os rumos da política romana mudaram para sempre. Nunca mais a República Romana teve o mesmo aspecto que tinha até então. O exército, antes formado por cidadãos romanos, tornou-se uma organização profissional com soldados remunerados e obedientes a seus generais. Então é assim, parte desse exército era como é hoje, por exemplo, no Brasil, o exército brasileiro formado por voluntários, né? Os meninos, principalmente os meninos, sabem que ao completar 18 anos tem que se apresentar ao tiro de guerra e fazer os exercícios do tiro de guerra. Quando eles terminam, eles passam a ser reservistas do tiro de guerra, né? Reservistas do exército. Se
por acaso, né, aconteceu uma guerra com o Brasil, esses reservistas são chamados para servir o Exército, a título de voluntário. Obrigatório, né? É um serviço obrigatório, mas voluntário. O mesmo acontecia com Roma Antiga. Roma Antiga também tinha essa característica. Deixa eu só ver quem é que está me chamando no chat aqui, gente. Só um minutinho. Isso, Matheus, tá certinho. Voluntário entre muitas aspas, porque a gente é obrigado a ir no tiro de guerra. É verdade, Matheus, a gente é obrigado, sim. É igual a eleição no Brasil, né? A eleição no Brasil, o Brasil é um país democrático, mas a eleição é obrigatória, você é obrigado a ir votar. Isso devia ser abolido, né? Ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a ter que pôr um canalha lá para governar o país, né? Eleger um sujeito que às vezes não tem competência, né? E para a gente ir lá para votar em branco ou votar nulo é uma perda de tempo muito grande, né? Então, às vezes a gente vai lá e acaba votando em alguém para não perder o tempo e acaba elegendo um salafrário para governar o país. Bom, mas voltando a falar do Exército, também o Exército a gente é voluntário, mas quando precisa a gente é obrigado a participar. Quer dizer, que raio de voluntário é esse, né? É igual agora essa convocação para a gente trabalhar na eleição. Professor mesmo, eu sou convocado para trabalhar na eleição. Não tem uma remuneração, a gente não ganha um salário, não ganha uma gratificação em dinheiro para trabalhar. Só que o dinheiro que o governo está gastando para fazer essa propaganda, para chamar voluntários para fazer a eleição, é um valor absurdo. Então, por que gastar tanto dinheiro para fazer propaganda para chamar voluntários, sendo que esse dinheiro podia ser utilizado para pagar os voluntários que vão trabalhar lá das 7 da manhã às 5 horas da tarde, correndo risco de saúde, né? E é um serviço super cansativo. Eu já trabalhei, são mais de 20 anos trabalhando como voluntário nas eleições, e é um serviço que não tem reconhecimento, né? Bom, aí o exército romano deixou de ser, então, um exército de voluntários, né? Pessoas que realmente tinham amor a Roma, e passou a ser um exército profissional. Esses soldados que antes apenas ficavam com os espólios da guerra, agora eram remunerados, recebiam salários. Por isso, até o termo salário vem dos soldados romanos, que recebiam o pagamento com uma porção de sal no início. Por isso, salário, né, vem do termo sal, recebia uma quantidade de sal como pagamento. E eram extremamente obedientes aos seus generais. Eles eram fiéis aos seus generais até a última comanda. Converteu-se a um importante difusor dos costumes romanos, uma influência civilizadora. Os romanos, os soldados romanos, por onde passavam, difundiam a cultura romana. Eles tiveram um importante papel na difusão da cultura romana pela Europa. Os soldados, eles não só combatiam, além de combater nas guerras, eles tinham outras funções importantes. Por exemplo, construíam valetas, acampamentos, estradas e pontes, semeavam e colhiam, organizavam a divisão de lotes, policiavam os costumes dos povos conquistados. Se a gente parar para pensar hoje um pouquinho, a situação é praticamente a mesma, né? Os soldados, quando não estão em guerra, têm que fazer atividades sociais, né? Participar dessas atividades sociais. Agora mesmo, na campanha de combate ao Covid, soldados, policiais, guardas municipais,
eles têm que participar das atividades de combate ao Covid-19. Então, eles estão lá ajudando na linha de frente, né? Aqui, no Brasil, a gente encontra soldados do Exército construindo valetas, acampamentos, estradas e pontes na região do Nordeste, nas áreas onde tem chuvas intensas e caem barreiras, eles vão lá construir pontes, por exemplo. Semear e colher não é o caso no Brasil, mas existem países que eles também ajudam a fazer isso. Organizar divisões de lotes, existe essa possibilidade, né? No Brasil, nas áreas de reforma agrária, o Exército acaba participando da divisão de terras. Policiar os costumes dos povos conquistados, nós não temos esse caso, né? Mas eles ajudam o policiamento em eventos, né? Em eventos o Exército acaba ajudando também. Então, o Exército ele não tem uma função apenas no combate das guerras, mas na organização social do país. Então, o exército romano começou a ganhar força, poder e foi muito bem aceito pela população. E isso estremeceu as bases da República. O processo de romanização, que era implantar... Deixa eu tirar aqui. Opa, pulei aqui. Que era implantar as características. Teve início com a conquista da Gália, hoje a França e a Bélgica, com Caio Júlio César, que viveu entre 101 e 44 a.C. Essa história, gente, por incrível que pareça, ou ainda bem que existe, né? Existem muitos livros, muitos gibis que contam a história da conquista da Gália a partir das histórias em quadrinhos do Asterix e Obelix, tá? Provavelmente alguém já deve ter assistido as aventuras de Obelix e Asterix, e é sempre assim, sempre um dos fatores lá, o grande vilão das histórias de Obelix e Asterix é justamente o Império Romano com o Júlio César. Tá? A briga da Gália é sempre com o Júlio César. Por quê? Porque a Gália, para o Império Romano, era uma província rebelde que tinha que ser conquistada. E é interessante, tem o filme, eu vou colocar depois no final desse conteúdo, eu quero colocar aquela sessão de história e cinema para vocês, e tem o filme Asterix e Obelix contra César. É um filme, é o último filme que foi feito com o Gerard Depardieu no papel do Obelix, né? Para quem conhece a história, o Obelix caiu no barril de poção mágica, então ele não precisa tomar a poção mágica porque ele já é forte demais. É muito interessante a historinha, é muito famosa no mundo inteiro e tem fundamentos históricos, sim. Tá? É interessante porque tem fundamentos históricos. Bom, quem era Caio Júlio César? Era um general romano e não um senador romano que realmente comandava a Gália. É o interessante aqui que a Gália foi dominada e foi administrada por um general do exército e não por um senador. Então aqui a gente já tem a diferenciação da forma de comando de um território. A Gália foi comandada por um general e não por um senador. Aqui então a gente já percebe a perda de mandato, né, ou a perda de importância do Senado romano para os senadores, para os generais romanos. As conquistas bélicas e vitoriosas adquiriu prestígio e despertou apreensão em outros líderes romanos. Lógico, como sempre, né, aquele que se destaca acaba provocando um certo ciúmes nos seus concorrentes, nos seus oponentes.
Sua crescente influência levou o Senado a decretar a desmobilização do exército. Olha que ponto chegou, né? Já que o Senado percebeu que o exército estava tendo grande influência e grandes conquistas, o que o Senado fez? Vamos tirar o exército de circulação, né? Não precisa mais do exército. Vamos desmobilizar o exército e assumirmos nós, o Senado, o controle da Gália. Só que o exército não obedeceu, não cumpriu e gerou uma guerra civil entre o exército, adeptos do exército e o Senado romano. Lógico que isso não ia poder terminar bem. Júlio César conseguiu afastar todos os conspiradores e intitulou-se ditador perpétuo. Aqui foi o grande erro do Júlio César, que depois vai ser assassinado por conta disso. O cargo de ditador romano era um cargo extemporão, né? Não era todo mundo que podia se autodenominar ditador romano. Era só em alguns casos específicos, casos de crise, por exemplo, que era o caso que Roma estava vivendo. Então, o Júlio César tomou o poder por 6 meses, mas ele não podia ficar mais de 6 meses. E Júlio César parecia mais um rei, um ditador perpétuo, porque ele foi ficando no governo, e isso despertou o ódio no seu governo. Disputas pelo poder culminaram com o assassinato de Júlio César, que é aquela tela que a gente tem lá de início da apostila, lá de início da nossa aula, quando eu mostrei para vocês o quadro do assassinato do Júlio César. Tá certo? Vamos lá. Aqui a gente tem um busto do general Caio Júlio César, está no Museu del Prado, na Espanha. Tá? Tem muitos outros bustos de outros perfis, mas eu encontrei esse daqui e deixei para vocês darem uma olhadinha para conhecer o Júlio César. Aqui são as conquistas, tá? O Império Romano. Caio Júlio César Otaviano. Caio Júlio César Otaviano era sobrinho e filho adotivo de Júlio César, e tornou-se o primeiro imperador romano. Ele viveu de 63 a.C. a 14 depois de Cristo. Então ele viveu cerca de 77 anos, né, aproximadamente. Tornou-se o primeiro imperador romano, venceu seus adversários e foi reconhecido pelo Senado como príncipe, amplos poderes e caráter sagrado. Então a gente tem aqui uma característica importante, né? O príncipe, do latim príncipes, significava o primeiro, mais importante e notável homem de Roma. O pater patrior, pai da pátria. O destaque de Otávio também lhe rendeu o título de Augusto, que no latim Augustus equivalia a uma consagração. Tanto é que depois os outros imperadores acabaram ganhando também o título de Augusto, né? Césares e Augustos também foram títulos, né, romanos. Aí nós vamos ter o período da chamada Pax Romana. A Pax Romana é o período da paz romana, né? Um período de paz, de tranquilidade, de harmonia. Iniciada com o Império Romano em 27 a.C., com Otávio Augusto, Roma continuava a expandir os seus territórios. Apesar dos poderes ilimitados dos imperadores, o Senado ainda tinha relativa importância, sendo periodicamente consultado. O Estado, ele atravessou os 3 períodos, né? Ele atravessou a monarquia, atravessou a república, chegou no império
e passou por os 3 períodos de governo, sobreviveu aos 3 períodos, apesar de todos os percalços que teve durante essas fases dos governos romanos, né? Mas foi uma instituição extremamente importante dentro do governo romano. Aqui a gente tem um mapa que fala que todos os caminhos levam a Roma. Por que todos os caminhos levam a Roma? Porque se a gente olhar todos esses tracinhos aqui no mapa, são rotas terrestres. As linhas são rios e os tracejados são rotas marítimas, né? Então, todos os caminhos, todos levam a Roma. Se a gente fizer um traçadinho em cada um desses caminhos aqui, todos eles levam a Roma, tá? Pela importância que se teve Roma durante esse período, né? Aqueles soldados romanos lá, que quando não estavam em guerra, estavam construindo estradas, construíram essa rede de estradas extremamente importante que levava várias regiões do vasto Império Romano até a cidade de Roma, sede do Império. Por isso que hoje a gente costuma dizer que todos os caminhos levam a Roma, virou um ditado popular, né? Existe um ditado popular também que é um pouco distorcido, né? As pessoas dizem assim, quem tem boca vai a Roma. Mas esse ditado está errado, gente. Não é quem tem boca vai a Roma. É quem tem boca vaia, do verbo vaiar, né? De protestar, vai a Roma. Né? Vaiar é de protesto. E isso ficou esquecido por muito tempo. Então, aqui. Ameaça do imperador romano a partir do século III. Estagnação econômica, instabilidade política, ineficiência do exército, garantir as fronteiras fragmentaram, mudanças culturais, expansão do cristianismo contribuiu para o declínio da queda do Império Romano. Então, a gente vai ter esses fatores que ameaçam o Império Romano no século III. Estagnação econômica. O que vem a ser a estagnação econômica? A economia romana parou, né? Roma entrou tanto em decadência por conta de brigas internas e guerras que a economia de Roma entrou em colapso, né? Não se produzia mais nada economicamente e não tinha mais lucros a economia. Instabilidade política. As brigas entre grupos políticos também causavam sérios problemas na política romana. Ineficiência do exército em garantir as fronteiras. Eu sempre costumei falar isso nas minhas aulas de história, quando eu falo sobre o Império Romano. O Império Romano ele construiu um vasto império, um vasto, né? Foi conquistando terra. E o que aconteceu? Muitas fronteiras para todos os lados. Só que o que acontece quando você tem uma fronteira muito grande? O Brasil tem uma fronteira muito grande. Fica difícil do quê? De administrar essas fronteiras. Então, as fronteiras ficam vulneráveis, né? Qualquer um chega e entra nessas fronteiras. Então, as fronteiras romanas, elas ficaram fragmentadas, né? Essa fragmentação das fronteiras romanas permitiram que os povos bárbaros fossem entrando nas fronteiras romanas e minando o território romano aos poucos, até que a gente vai ter depois a queda do Império Romano. Mudanças culturais, né? Assim que o Império Romano foi conquistando novas terras, foi adquirindo parte da cultura por onde passava. Essa miscigenação de cultura vai minar a cultura própria de Roma. Então, nós vamos ter uma miscigenação cultural que vai resultar também no enfraquecimento da própria cultura romana.
A gente tem menos de 1 minuto. Eu vou fazer a pausa e aí a gente volta depois do intervalinho. Tá bom, professor. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Deu para entender? Uhum. Deu pra... Sim. Tá claro? Tá. Então tá bom. Tá, professor. Então eu vou encerrar agora, tá? E a gente volta. Tá bom, professor. A gente volta daqui a pouco. Tchau, professor. Até daqui a pouco. Até mais.